irmãos? Lições para a Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre do ano de 2017. Lição para a classe de adultos e de jovens, com o estudo na carta de Paulo aos Efésios. A lição de hoje é a lição de número 10. Prosseguindo o nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios, a lição de número 10 tem por título Uma Vida Consagrada a Deus. E o texto para estudo, a leitura bíblica, está neste livro, Carta aos Efésios, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 21. O texto em si assim diz. Passo a leitura do texto da nossa lição de número 10. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Este é o texto que temos para estudo
tendo sido escolhido o verso 18 como sendo o texto áureo, e que diz, relemos: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Para nossa lição de hoje, lição de número 10, uma vida consagrada a Deus, no nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios, nós temos o esboço já padrão, com a introdução e a conclusão, sendo que o desenvolvimento em 3 tópicos, sendo o primeiro: o verdadeiro amor é um sacrifício a Deus em cheiro suave, versos 1 e 2. Tópico 2: uma vida carnal cheira mal diante de Deus, versos 3 a 12. E o terceiro tópico: vivendo cheios do Espírito, verso 13 a 21. Muito bem, passando a nossa lição, continuidade do nosso estudo desta carta de Paulo aos Efésios. O que temos agora é Paulo falando mais uma vez sobre a forma de viver do novo homem, criado segundo Deus. Observa a sequência sempre da carta. Paulo volta a assuntos já falados anteriormente, só que dando ênfase a pontos particulares. Assim, do material de classe extraímos este texto. Para esta lição, cabe fazer citação da existência em Éfeso de muitos ritos pagãos. É desse contexto que a grande parte dos irmãos saíra e, portanto, havia muitas coisas para serem mudadas, a fim de se apresentarem agora ao Deus verdadeiro. Ou seja, tal como nós mesmos vamos entender isso, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos muitos costumes, muitos festejos, muitos atos de idolatria ou comemorações. Está aí, notório carnaval, está aí as disputas esportivas, as festas da idolatria, os folclores regionais, as tradições familiares, tudo próprio do mundo. E alguns até em desobediência a Deus, como o caso do carnaval, a orgia da carne, ou mesmo as festas aos ídolos. Assim como nós saímos disso, naquele tempo, nossos irmãos lá de Éfeso também saíram de um ambiente assim. Existiam muitas festas lá em Éfeso, em particular, lembremos da Diana, rainha dos Efésios. Lembremos também de que lá existia o ritual do culto a Baco, é o rei do vinho, e era uma festa tão profana, tão imoral, que consta na história que o Senado de Roma proibiu que esta festa existisse lá na Itália. Os próprios não de Deus já achavam isso um absurdo, e lá em Éfeso era coisa comum da cidade. Então os irmãos estavam saindo de um meio terrível, de muitos procedimentos contrários a Deus, imorais, impróprios, carnais, mas agora uma mudança de vida era necessária. Assim sendo, passemos à frente. No nosso estudo, passando agora ao tópico primeiro, o verdadeiro amor é um sacrifício a Deus em cheiro suave. Relembro os versos 1 e 2 do nosso texto, e que será agora, vamos dizer assim, o que é apresentado para estudo nesse primeiro tópico.
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Muito bem, consideremos estes versos. No primeiro parágrafo, colocamos desta forma: o primeiro destaque dessa lição é sermos imitadores de Deus, afinal, somos filhos. Deus é amor e provou o seu amor entregando seu único filho por cada um de nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus Cristo, por sua vez, agradou ao Pai, se entregando a si mesmo em oferta e sacrifício a Ele, Deus, e em cheiro suave a Deus. Observe essa expressão, em cheiro suave. Ou seja, Cristo se entrega a Deus como uma oferta de si mesmo para a nossa salvação. Consideremos isso. E a palavra coloca como oferta de cheiro suave. Estas coisas já eram colocadas na própria lei, no ritual dos sacrifícios. Se temos, por exemplo, o sacrifício de expiação de pecado, existia também o holocausto, que era a queima do animal apresentado em sacrifício e em oferta de uma forma total. Aquilo era queimado sobre o altar e a fumaça da queima subindo ao céu era como que algo indo a Deus em cheiro suave. Mas o que era suave? O que era cheiroso para Deus? Não era o sentido de um cheiro, odor da carne assada. Não, não é isso. Era o sentido da oferta, a entrega da pessoa a Deus. Em amor, a pessoa se consagra a Deus. Observemos no texto bíblico de referência para considerarmos, Êxodo 29:18, e poderíamos citar outros textos, vários textos nas Sagradas Escrituras, em especial em Levítico, mas aqui está escrito assim: queimarás todo o carneiro sobre o altar, é um holocausto, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. O que nós estamos dizendo? Começa Paulo dizendo que Jesus em amor se ofereceu a Deus para nossa salvação, e isso para Deus é algo de cheiro suave, agradável a Ele. A oferta de Jesus foi agradável ao Pai. Agora nós também, desta forma, deveríamos nos apresentar como um holocausto, uma entrega total do nosso ser em amor a Deus. Isso é tido como agradável a Deus, se de fato nos rendemos a Deus para o seu serviço, para não vivermos mais nós, mas Ele viver em nós. Aí sim. Mas não é só isso, é também quando nós em amor fazemos alguma coisa para com os irmãos. Isso também é oferta de cheiro suave ao Senhor. Aí dentro dos rituais, poderíamos colocar em Levítico, ali do capítulo 1 até o capítulo 7, encontramos os diversos rituais. E esses rituais, quero deles destacar o sacrifício pacífico. Era um sacrifício em que algo era colocado sobre o altar, como o cheiro suave às narinas de Deus, mas do mesmo sacrifício, uma parte é tirada para o sacerdote ministrante, para os outros sacerdotes, a classe sacerdotal, e o restante do animal o ofertante levava para também estar
alimentando-se e alegrando com sua família, com seus conhecidos na presença de Deus. Então, era uma oferta dele que era para todos: Deus, a classe sacerdotal e os seus irmãos, vamos dizer assim. Então, nós amarmos aos irmãos é uma oferta de cheiro suave, agradável a Deus. É só a oferta de Jesus. A nossa também, quando é em amor para com os irmãos. Semelhante a essa oferta, também era a oferta de manjares, que parte ia sobre o altar, queimava para Deus, cheiro suave para Deus, e o restante é para a classe sacerdotal. Observe bem, o que era cheiroso para Deus? Era o alimento queimado? O odor desse alimento? Não, era o sentido de alguém dar alguma coisa de si mesmo para ser distribuído para os irmãos. Era o amor de cada um para com os demais. Mas continuemos. No segundo parágrafo, podemos considerar ainda: andar em amor, portanto, é imitar a Deus e a Cristo em uma entrega total pelos nossos irmãos. Fazendo assim, seremos reconhecidos como seguidores. Se tudo, ou seremos reconhecidos como seus seguidores. Se tudo o que fizermos for impulsionado pelo amor, o sacrifício passa a ser adoração e por isso agradável a Deus. Este é o momento de colocar em prática os ensinamentos de Jesus e demonstrarmos que amamos nossos irmãos assim como ele nos amou. Então observe, o nosso assunto mais para frente vai ser uma vida consagrada a Deus. E os primeiros versos estão falando: toda entrega, toda dedicação a Deus, em amor a Deus ou aos irmãos, é algo agradável ao Senhor. Dentro desses assuntos, podemos tirar vários versos na Sagrada Escritura, mas apontamos uns poucos. Em João 13, versos 34 e 35, quando Jesus mesmo disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Outro verso importante, Romanos 12, verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, já Paulo, preparando para o assunto, fala disso: em amor, se dedicar a Deus. Naturalmente, renúncias e depois a perseverança naquilo que é para Deus. E finalmente, na primeira carta de João, no capítulo 2, o verso 6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Palavras que antecipam o que Paulo vai falar depois sobre essa dedicação a Deus de uma forma efetiva, e ele vai pontuar isso também. Mas passemos à frente, entrando agora no nosso segundo tópico da nossa lição. Lembremos tudo a carta de Paulo aos Efésios, a lição número 10, uma vida consagrada a Deus, e o tópico 2, uma vida carnal cheira mal diante de Deus. Lembremos que uma vida carnal em si mesmo, aquele que assim vive, ele está mais procurando os seus interesses, os seus deleites, do que na verdade o de outros, às vezes até em detrimento de direito dos outros. É assim que a palavra considera. Para Deus é algo que não o agrada de forma nenhuma. Mas vamos para o nosso texto, relembrando, é o verso 3 até o verso 12
que assim podemos outra vez repetir para vermos qual é o assunto que vamos tratar agora. 3. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus, ou de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Portanto, nesse tópico 2, uma vida carnal cheira mal diante de Deus, Paulo agora pontua aquilo que não deve estar existindo no nosso procedimento, ou aquilo que sim deve ter. Para os efésios, acostumados, vindo de um ambiente tão terrível, com procedimentos mais horríveis, tidos como normais, festivos, mas agora entender que isso aí não é bom, é contrário à operação e à direção do Espírito de Deus e impede de entrar nos céus. Desse texto tem palavras aqui que são um pouco conhecidas, como palavra, por exemplo, nem torpezas, não se nomeie entre vós, nem torpezas, coisas repugnantes, coisas abomináveis, coisas impuras, não deve estar sendo falado isso. Nem parvoíces, outra palavra difícil. Parvo significa tolo, ou que outra palavra poderíamos colocar para parvo? Seria como alguém falando de uma forma medíocre, como um doido. Não, isso é parvoíce. Então não tenha de forma alguma dessas palavras de tolo, de pessoas nessa qualidade. Depois, chocarrices, já é mais gracejos, zombarias, também não é para ser usado essa colocação. Mas continuando, aí a palavra vai continuar falando outra palavra às vezes não compreendida. Fornicador está relacionado com a atuação ou a vida sexual imprópria. Também isso de forma alguma a palavra coloca. Só que as palavras citadas, não sendo do nosso vocabulário comum, para muitos fica sem entendimento. Torpezas, parvoíces, chocarrices e fornicador. Muito bem, mas passemos ao texto propriamente. No primeiro parágrafo do nosso material de classe, em resumo, a gente extrai o que lemos. A partir do verso 3, Paulo reprova o comportamento oposto. Ele considera o avarento ou ambicioso como idólatra, porque dedica às coisas, objetos, um culto que se deve prestar unicamente a Deus. Tal coisa não se deve nem mesmo ser mencionada entre nós. E também, entre os cristãos não deve haver palavras sujas, indecentes e tolas. A linguagem
E o vocabulário do cristão deve ser totalmente santo. Não deve haver brincadeiras e piadas imorais ou maliciosas. Ao contrário, devemos estar diante de Deus com ações de graças. Então Paulo é bem direto, colocando essas coisas. Não pode existir essas coisas. Eu observo que nós temos muitas tendências de brincar na alegria, no amor, cuidado, liberdade com os irmãos. A gente brinca, mas precisamos ter cuidado. E algumas vezes a nossa colocação de palavras é zombaria, às vezes até a expressão de um desprezo para o irmão, como quem está brincando, mexendo com o irmão, mas na verdade está ferindo o irmão. Você está levando em tom de brincadeira, mas por outro lado é algo impróprio. Deus não aceita isso, porque é falta de amor mesmo. A gente fere e diz que é brincadeira. É errado. Então precisamos vigiar até a nossa liberdade com os irmãos. Essa alegria numa conversa com os irmãos pode transformar-se em algo contrário ao amor, ser ofensivo mesmo. Então precisamos estar com cuidado. Agora observe outras coisas. Nós viemos de um mundo, cada um veio de um tipo de vida, de um grupo que existe no mundo, e há muitas palavras que a gente usava comumente lá fora, e às vezes a gente traz isso para o Evangelho e continua usando as mesmas palavras como se não fosse nada demais. A gente precisa vigiar e observar se o meu modo de falar, o meu vocabulário que eu costumei, para mim já é algo normal, se não é ofensivo, se não é impuro, se não é de alguma forma degradante para as demais pessoas, para o meio familiar, ainda mais dentro da congregação, quando está reunida para o cultuar a Deus. E será que alguém não usa até palavras impróprias no púlpito? Porque para ele é comum isso, mas para o grupo, a comunidade, os irmãos, chega a ferir. Chega a ferir. É como se fosse uma coisa profana, uma coisa que pudesse ser ofensiva até a Deus. Então precisamos estar vigiando nessas formas de falar que muitas vezes podemos estar usando sem entender bem o que estamos falando. Para nós é um entendimento às vezes, mas para os outros outro entendimento. Então vamos ter cuidado. Não vou estar falando nenhuma aqui agora não, mas me ocorreu algumas palavras que muitos falam normal, mas a origem da palavra é ruim, é impura, é da palavra de grupos em zombaria ou falam coisas, digamos assim, repugnantes, impuras, torpes. Precisamos vigiar nisto. Muito bem. Por isso também tem um alerta da palavra, a orientação, quando em Eclesiastes capítulo 5, verso 1 e 2, Salomão já dizia, e observe como esse texto sempre volta para nós dentro das diversas lições. A palavra é: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Observem bem isso. Agora, percebo no meio de pregadores uma tendência de falar pregando numa velocidade grande demais. Parece que tem preocupação de
ocupar os ouvidos do público com palavras mais palavras. Mas já percebi também que às vezes eles falam e pensam depois. Aí já falou. E saiu palavras que não são aquelas que deveriam sair. E pronto. Então, mais devagarzinho com as palavras, pensando, medindo. Se você tem facilidade de falar, então bom. Mas mesmo assim vigia. É bom falar pausado, pensando. Por isso mesmo existe a palavra sobriedade. Sermos sóbrios naquilo que vamos estar falando. E aí, outra passagem também importante é Tito capítulo 2, verso 7 e verso 8. Quando Paulo, instruindo a Tito, diz: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então aí está, várias colocações para entendermos a gravidade do falar sem pensar ou usar palavras que são do nosso vocabulário antigo, sem considerar qual é verdadeiramente o sentido original desta palavra ou no meio no qual estamos. Mas continuando um pouco mais, ainda nesse tópico 2, uma vida carnal cheira mal diante de Deus, ainda expressamos o resumo do nosso material de classe. Devemos ter a certeza que nenhum de nós esteja vendido ao pecado, ou dominado pelo amor ao pecado, pois tudo isso está na contramão da imitação de Deus. E não nos deixemos enganar por palavras vazias, destituídas de verdade, palavras sem nenhum conteúdo espiritual, sem nenhum propósito, porque todas essas coisas atraem a ira de Deus. Já vimos em Eclesiastes, cuidado que fala, porque Deus está nos céus e nós aqui embaixo, tão baixo, na terra. E muitas vezes falamos, mas a palavra está vazia, sem sentido, não estamos edificando nada. Então, consideremos isso. Mas Paulo chega a citar que ele mesmo, quando falava, procurava ter cuidado, não no aspecto de fugir de palavras impróprias, torpes, mas até a palavra que ele procurava usar era de uma forma tal, com simplicidade, para que fosse entendido e não tido como alguém que estivesse se expondo, se apresentando em exaltação, usando palavras persuasivas de sabedoria humana. Então até esse cuidado Paulo também tinha. Mas vejamos mais um texto bíblico em Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e os versos 24 a 26. Assim disse Paulo a Timóteo: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-os dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Ou seja, voltando ao nosso assunto inicial desse tópico 2, quando fala para nós das coisas que não devemos fazer, mas deixar para trás o que era lá de trás, se a gente não fizer isto, aos poucos vamos estar sendo dominado por aquilo. Ou a palavra em Timóteo, preso em laços do diabo. E como vamos nos soltar? Como vamos nos soltar? Por isso tem que haver
uma disciplina constante do crente, ainda mais quando está no início, saindo do mundo, de logo deixar as coisas que eram de lá, a bagagem que veio lá do Egito. Vamos pensar um pouquinho. Nós temos muita bagagem, irmãos. Quando eu vim para a fé, eu tive uma preocupação de ler as Sagradas Escrituras, e como eu vinha ou tinha passado por um seminário e era também um instruidor no catecismo, eu comecei a ler a Bíblia para ver o que é que diz a Bíblia e o que eu ensinava. Aí eu fui comparando, mas eu percebo muitos que vêm para a igreja e ficam com ideia do passado, do catolicismo, do espiritismo, e outras coisas mais. Vem com aquilo como se aquilo fosse normal e do evangelho. Não é do evangelho. Aí temos que estudar a palavra, ler, ouvir os ensinos, a pregação e tudo mais, para tirar isso fora da nossa bagagem. Bom seria que a gente saísse do Egito vazinho da Silva, não levasse nada, para podermos pegar toda coisa nova na caminhada do deserto, na presença de Deus. Mas pode perceber, muitos trazem coisas, ideias diversas das religiões, dos folclores e outras lendas e fábulas da região onde morava, vai trazendo tudo isso, achando que é parte do evangelho. Não, lança fora isso. Continuando um pouco mais, num terceiro parágrafo, ainda nesse tópico 2, uma vida carnal cheira mal diante de Deus, podemos dizer: e como estamos na luz, devemos produzir frutos do Espírito, que aprovam o que é agradável ao Senhor e evidentemente reprovam o que é ao contrário. Devemos cuidar para não colocarmos diante de nossos olhos coisas que são contrárias à vontade de Deus. Existe tanta sujeira nas trevas ou no oculto, que até o simples fato de mencioná-la é também baixo, imoral. Isso é o que Paulo quer dizer com o que diz: até dizê-lo é torpe. Observe bem isso. Tem uma palavra, me fugiu bem em que parte das Sagradas Escrituras, que não colocaria diante dos seus olhos coisa imprópria, impura. Então observe bem, nem olhar para coisas indevidas ele olhava, na ideia de que até isso, se deter no olhar numa coisa imprópria, já estaria ferindo o Espírito de Deus que está em nós. Até isso. Então, aí ter os olhos santos, também daí pensamentos santos, ideias puras e outros projetos mais nesse sentido. Mas se nos determos em coisas más, como aqueles que gostam de coisas violentas, há pessoas, irmãos, até crentes, que falou em sangue, em isso, aquilo, de mal, de violência, ele quer ver que está perto. Cuidado. Devemos aborrecer essas coisas, são injustiças, são males, são coisas dolorosas contra alguém, e a pessoa quer ver, quer apreciar. Deus é tão puro de olhos que não pode ver a vexação. É outra palavra também que o profeta disse. Então, nós devemos, como imitadores de Deus, ter esse cuidado até nisso. Mas vamos ver textos bíblicos que nos ajudam também a considerar dentro das Sagradas Escrituras. Em Mateus capítulo 6, Jesus falando:
versos 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Observe bem, irmãos, a candeia do corpo são os olhos, a luz para o corpo são os olhos. Agora, se os olhos forem bons, o corpo é bom, mas se os olhos forem maus, agora consideremos, há muitos fatos, acontecimentos à nossa frente. Tem pessoas que olham e já maquinam mal. Você viu? Viu o quê? Outro vai dizer. Aí pronto, já vem o que ele viu, que na verdade foi os olhos dele que já construíram algo mais. Precisamos estar atentos. Será que nossos olhos não estão maus? A gente olha e já tem ideias erradas, pensa coisas diferentes daquilo que de fato esteja acontecendo. Por isso vamos entender, num passado não muito longe, para os evangélicos na Igreja Assembleia de Deus em particular, era recomendado, para não dizer proibido, o crente entrar no bar, na venda, como era chamado no passado, e lá tomar um guaraná, porque logo já vinha a ideia de que estava tomando algo alcoólico. Mas vamos para o outro lado entender que quem passou e viu, e já viu bebida alcoólica, às vezes no guaraná que alguém estava tomando, então os olhos dele é que estão enxergando errado. Então um cuidado com a aparência, tá bom, mas por outro lado quem vê tem que entender o que eu vi, o que significa aquilo, e quantas vezes houve males terríveis porque a pessoa já supõe coisas. Alguém entrou na vendinha, foi tomar um copo d'água e já virou aguardente. Pronto, aí até provar, pronto. E quantos jovens já foram por causa disso magoados, saíram da igreja porque vem logo com a cobrança, viu? Já entendeu algo danoso. Vai com calma, às vezes não é aquilo, e se for, vão aconselhar e não já colocar a cabeça para ser cortado em algum lugar aí. Nada disso, tudo com calma. Então, os olhos, cuidado com os olhos. As pessoas que veem coisas e avançam na conclusão daquilo que viram, sem de fato ser a realidade. Já em Colossenses capítulo 3, verso 1 a 3, sempre volta esse texto também, mostrando a nova vida que devemos estar vivendo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, olhando, vendo, falando, considerando só coisas boas, como quem está olhando para o céu e meditando nas coisas celestiais. Aí é esse mal, essa interpretação de coisas de forma incorreta não estaria acontecendo conosco. Mas passando à frente, nesse texto de Efésios, capítulo 5, verso 3 até 11, o texto, volto nele para frisar com mais cuidado e objetividade. A palavra do texto agora é retirada um pouco, resumida, e leio assim:
Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem torpeza, nem parvoices, que são tolices, nem chocarrice, que é gracejo atrevido, ou zombarias, não convém, mas antes ações de graça. Observe, Paulo apresentou várias coisas objetivamente como negativas e depois dá orientação. Ações de graças, isso sim. Verso 5: porque bem sabeis isso, que nenhum tem herança no reino de Cristo e de Deus. Os que cometem as coisas reprováveis não vão ter parte com Cristo na eternidade, de forma nenhuma. Por isso o verso 6 salienta: ninguém vos engane com palavras vãs. Ninguém vos engane. Sim, sim, não, não. Deus não gosta, Deus não aprova, Deus reprova. Estamos condenados, erramos. Não vai achar que Deus vai passar a mão, etc. Não, precisamos ser graves. Sim, sim, não, não. Continuando, verso 8: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E o 9: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E finalmente: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Tudo isso é Paulo colocando que de fato uma vida consagrada a Deus é que Deus quer. Agora, se a vida é uma vida carnal, própria das coisas deste mundo, Deus não tem prazer nisso. Para Ele, como algo que cheira mal, diferente do que vimos no tópico 1, o cheiro suave, agradável às narinas de Deus. Muito bem, passando à frente, indo para o nosso terceiro tópico: vivendo cheios do Espírito. É Paulo colocando agora desta forma: vamos ser cheios do Espírito, dar liberdade ao Espírito de Deus, que então todas essas coisas vão ficando para trás. O próprio Espírito de Deus vai estar nos orientando, repudiando, afastando as coisas que são impróprias e nos dando graça e a prática e o falar comum em coisas santas, puras, coisas agradáveis a Deus. Considere bem isso. Então, ser cheio do Espírito Santo. O próprio Senhor vai nos impulsionando, dirigindo, para sermos diferentes daquilo que Paulo condenava nas palavras anteriores. Assim, voltando ao texto, para relembrarmos qual texto que se refere, é o verso 13 em diante, quando a palavra diz: mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Assim, nessa nossa lição, uma vida consagrada a Deus, nesse terceiro tópico, vivendo cheios do Espírito Santo. E já lembremos de estudos anteriores, quando Jesus mesmo disse para ficarmos em Jerusalém até que do alto fôssemos revestidos de poder. Naquela ocasião, Jesus dizia a respeito de pregar o Evangelho, ousadia, graça, sabedoria,
mas agora ser cheio do Espírito para não estar se envolvendo com as obras das trevas, mas antes reprovando-as e se afastando delas. No primeiro parágrafo, resumimos do material de classe o que lemos. Tudo que está em oculto é revelado pela luz e, portanto, deve ser condenado, reprovado. Então Paulo faz um apelo aos irmãos, para aqueles que estão ainda dormindo, como que desejando participar da luz e das trevas, que despertem, porque estas duas situações não são mais possíveis na vida cristã. A expressão desperta é uma chamada para tomar atitude de estar alerta. Então observe essa colocação de Paulo quando ele faz este apelo aos irmãos. Não se pode viver duas vidas, servir a dois senhores, ou de uma mesma fonte estarmos jorrando dois tipos de água. Não. Ou é luz ou é trevas. Não existe comunhão entre luz e trevas. Se a luz chega, as trevas se afastam. Mas se a luz se retira, as trevas dominam. Mas os dois não ficam juntos. Luz e trevas são opostas, totalmente. Não podemos conviver de uma forma e de outra. Não. Tem que haver total separação. E a palavra em Isaías, um texto apresentado, é desperta. Quando Isaías no passado dizia para uma mudança de vida que Deus iria fazer e requeria do seu povo, a palavra é essa: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Ou seja, a mudança total de vida. A proposta do profeta, pelo Espírito de Deus, aos moradores de Jerusalém, que naquele tempo, meu Deus, que tempo terrível, afastados de Deus e ao mesmo tempo envolvidos com o culto religioso em Jerusalém. Mas Deus estava avisando: inaceitável, não podia estar desta forma, tinha que despertar e vestir-se de luz e partir para o propósito de Deus. Também Isaías 60, algo semelhante: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Total luz é o que Deus requer que haja no nosso viver, nas nossas ações. Mas indo para um parágrafo seguinte, podemos ainda estar lendo: por isso vamos ser sábios e não sem entendimento no nosso andar diante de Deus. Sabemos perfeitamente o que neste mundo é abominação diante dos olhos de Deus. Portanto, vamos fazer um uso sábio do nosso tempo e procurar entender qual a vontade do Senhor, a fim de agradá-lo. Nós já sabemos o que agrada a Deus ou não, o que é abominável a Deus ou não, o que é certo ou errado, nós sabemos. Não vamos ficar enganando a nós mesmos, nós sabemos. E se alguém diz que não sabe, tá bom, orando ao Senhor, o Senhor vai ensinar, o Senhor vai falar na consciência. Ou então vamos ler Levítico. Que capítulos? 18, 19 e 20, quando Deus apresenta uma série de situações que Ele diz: são coisas abomináveis, vocês não vão fazer, ainda que os outros povos fazem e tem isso como comum e permissível, mas a vocês não é permitido. Eu sou santo e vós me sereis santos. Pronto. É só ler as escrituras, já vamos tendo mais ainda noção do que pode, que não pode, que é certo, que é errado, e pronto. Dentro dessa observação, colocamos
ainda algum texto bíblico, como em Provérbios capítulo 9, verso 6, Salomão dizendo: deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Em muitas palavras nós achamos em Provérbios orientações nesse sentido. Salomão também de forma direta falando as coisas certas e as coisas erradas. E o resumo é este verso: deixai os insensatos e andai pelo caminho do entendimento. E em Tito capítulo 3, verso 3, Paulo dizia: porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas isso, passado, tempo das trevas, mas agora somos luz. Na sequência ainda, num terceiro parágrafo, nesse tópico 3, vivendo cheios do Espírito, consideremos o seguinte: mas como viver uma vida santa em meio a tanta corrupção? Paulo instrui os irmãos. Afinal, tudo o que o Senhor espera de cada um de nós, Ele próprio já deu as condições para tal. E o ensino é: saia de uma vida carnal para andar em uma dimensão espiritual. A presença abundante do Espírito Santo em nós nos levará a uma vida consagrada a Deus. Ele é o perfume de cheiro suave dos nossos cânticos e de nossas conversas, da nossa ação de graças, e ainda nos dá graça para sermos sujeitos uns aos outros no temor de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então a palavra aqui de Paulo é essa mesmo: ser cheio do Espírito. E conforme dissemos anteriormente, Jesus falou: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Para aquele objetivo, ser sua testemunha, evangelizar o mundo. Mas Paulo colocou: ser cheio do Espírito, revestido do Espírito de Deus, para andar na luz, aborrecendo as obras das trevas. Muito bem, para isso temos também alguns versos que podemos estar considerando. A palavra em Provérbios capítulo 23, verso 31, e falando em vinho, Salomão disse assim: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Paulo disse: não vos embriagueis com vinho. Salomão já diz: não se demore perto do vinho. Observe bem nessa colocação de Paulo. Muitos querem estar no mundo, dizendo ser crente, se reservando das coisas do mundo, mas ao mesmo tempo olhando perto, presenciando, se demorando na roda dos escarnecedores e outras coisas mais. Vai se envolver. E Salomão disse: se alguém se demora perto do copo de vinho, olhando, cheirando, poucos mais perto, daqui a pouco só uma bicadinha, daqui a pouco já foi o conteúdo todo. Assim tem que ser também. Fazer que nem José, fugir da situação de pecado ou daquilo que é obra das trevas. Fugir, está longe, e não se deter perto. Já em Colossenses, no capítulo 3, versos 16 e 17, o mesmo Paulo, noutra carta, já escreve: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E cheio do Espírito, como
se afastando da oportunidade de erro, da tentação. Enchei-vos do Espírito, como? Falando e se envolvendo com as coisas de Deus. Mas quantas vezes a provocação de conversa não é nada das coisas de Deus? Você viu o noticiário? Pronto, aí já vem esse noticiário terrível que a gente está vendo nos jornais e outros lugares mais. Só notícias ruins, muita violência, muita injustiça, muita corrupção, e o assunto fica esse. Daqui a pouco você está nervoso, inquieto, aborrecido, irado. Isso não é encher do Espírito. Agora você começar a falar, irmão, eu li uma palavra outro dia, olha que maravilha nesse salmo aqui, né? Eu tenho um testemunho para dar de uma obra de Deus na minha vida, ou na vida do irmão que eu fiquei sabendo. Pronto, aí é outro ambiente. Então, repetindo, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. E tudo quanto fizer, seja em nome do Senhor, com ações de graças. São textos importantes para a gente considerar. Mas volto ao texto que nosso estudo, verso 13 até o verso 21, do qual destaco outra vez o que nós estudamos nesse tópico 3. A palavra de Paulo é essa: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Já em Romanos, Paulo fala a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas continuando, nesse texto do nosso estudo, verso 18: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Não vos embriagueis com vinho. E Paulo diz como não se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito. Verso 19 diz: falando entre vós com salmos e hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É o que nós acabamos de falar. Verso 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então não é reclamando, não é murmurando, não é espraguejando e indignado por injustiças e outras coisas do mundo. Não. Muda o assunto. E o verso 21 também é uma forma de se encher do Espírito, é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Existe no momento, no tempo presente, muita revolta, muita contenda, muita indisciplina, muita rebeldia, etc. Daí tantas divisões, tantas masquerências entre irmãos, tantas amarguras guardadas nos corações. Isso não é cheio do Espírito. Então tem que esvaziar de tudo isso, às vezes numa sujeição aos irmãos no temor de Deus. Precisamos considerar isso. E esta sujeição começa esposo e esposa, filhos e pais, irmãos no lar, depois no trabalho, né? Supervisores e subalternos, e vai estendendo também na igreja, para a gente entender e se colocar dentro disso que a palavra diz: sujeitando-vos, preferindo uns aos outros em honra. E aí está o nosso estudo. Assim, tendo feito essas considerações, podemos então concluir um texto simples, rápido, que diz: assim como os irmãos efésios saíram de uma vida imoral, idolátrica, sensual, etc., hoje não é diferente com a formação da igreja. Saímos nós de uma vida semelhante e passamos a servir a um Deus vivo. É necessário que toda aquela bagagem seja deixada para trás,
devemos ser santos, como Ele é santo. Deixamos, então aquilo tem que ficar para trás. Estamos numa nova forma de viver. É toda a proposta que não é de agora, mas desde os primeiros capítulos de Efésios, nós temos essa colocação: um novo homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, assim encerramos, lembrando que passamos pelos 3 tópicos no nosso desenvolvimento. O verdadeiro amor é um sacrifício a Deus em cheiro suave. Uma vida carnal cheira mal diante de Deus. E finalmente, vivendo cheios do Espírito. E o nosso textuário reforça: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E que Deus assim nos abençoe, em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.